Eu vou convidar que abra sua Bíblia para a nossa reflexão nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós leremos do verso 23 ao verso 35, a parábola do credor incompassivo. A parábola do credor sem compaixão, né? O incompassivo é a pessoa sem compaixão no seu coração. Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Preste atenção naquilo que diz a palavra do Senhor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, aquele que era servo igualmente a ele, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Esta é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração, irmãos. Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. A palavra nos traz, portanto, aqui, irmãos, os ensinamentos da parábola do credor sem compaixão, do credor incompassivo. E esta parábola, ela vem falar comigo e vem falar com você a respeito das nossas relações interpessoais. Você já deve ter ouvido isso alguma vez, no que diz respeito à nossa relação espiritual, ela se dá de modo vertical, a minha relação e sua relação com Deus, e ela se dá no modo horizontal, né, no nível horizontal, que é a relação entre nós, servos de Cristo, irmãos em Cristo Jesus. Esta parábola aqui está, de fato, expondo essa realidade. Ela fala de um Senhor que está sobre todos ali, que era poderoso, tinha capacidade, poder para mandar, inclusive, vender aquele devedor, vender não somente a ele, mas a esposa dele, os filhos dele. Era alguém assim, com autoridade inquestionável aqui neste reino, embora seja uma parábola, mas trazendo a ideia aqui de um rei inquestionável. E traz a relação entre dois conservos deste senhor, ou seja, duas pessoas que eram servas daquele mesmo senhor e nas suas relações interpessoais tinham ali as suas pendências. E
A palavra de Deus e a nossa própria experiência vai nos mostrando que o tempo todo nós nos encontramos devedores, nós nos encontramos numa condição de estar faltando alguma coisa ou estar em falta em alguma coisa, especialmente no que diz respeito à nossa relação com Deus, mas quase que invariavelmente também nas nossas relações interpessoais, nós temos ali as nossas dívidas, né? Inclusive na oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, nos traz esta mesma linha de relação, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou na versão católica, né? Aqueles que nos têm ofendido, né? Ou seja, aqui a falta, a dívida, num sentido mais amplo de ofensa, de mágoa, aquilo que trouxe mágoa, aquilo que trouxe dor, aquilo que trouxe ferida, aquilo que de alguma forma nos frustrou, nos decepcionou, no qual decepcionamos alguém, frustramos a expectativa de alguém, é exatamente neste tipo de relação, neste nível de relação, que a palavra de Deus está nos convidando aqui a perceber ou a compreender, ou buscar compreender o significado do perdão. Porque constantemente, irmão, eu e você estaremos numa condição ou noutra. Qual? A de termos que perdoar ou de carecermos perdão. O tempo todo nós estaremos aí diante desta, como se fosse um pêndulo, né? Ora eu preciso perdoar, ora eu preciso ser perdoado. E eu sempre costumo dizer que só pode se decepcionar com alguém aquela pessoa que nunca decepcionou ninguém. Eu costumo sempre dizer isso. Porque às vezes a gente fica magoado, fica aborrecido, não por aquilo que o outro fez ou deixou de fazer, mas pela expectativa que eu e você tínhamos daquilo que o outro deveria fazer ou deixar de fazer. E aí isso se torna um tanto injusto, né? Porque seria quase que impossível, aliás, seria impossível para qualquer um de nós atender a todas as expectativas criadas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não temos esta capacidade. Mas não é disso que a palavra de Deus está aqui falando, das expectativas frustradas. Ela está falando daquelas decepções, ofensas, mágoas, né? Que de fato muitas vezes acontecem nos nossos relacionamentos e também, e em especial, na nossa relação com o próprio Deus. E o perdoar na Bíblia, ele sempre traz essa ideia de abrir mão, de deixar embora, de mandar para longe. Por exemplo, lá no Salmo 103, a palavra de Deus diz que o Senhor lança os nossos pecados no mais profundo abismo. Ou ainda ele diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, né? Assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. O que significa? O quanto dista o Oriente do Ocidente, irmãos? Às vezes a gente tem aquela expectativa, né, de que eu saio daqui e vou para ali, saio do leste e vou para o oeste, ou vice-versa, né? Mas a medida um direcionamento, né? O leste, oeste, norte, sul, oriente, ocidente, são medidas de orientação, ou seja, quanto mais eu venho para cá, vamos pensar que aqui seja o leste, o oeste está me acompanhando aqui. Eu estou mais a leste ou mais a oeste, mas o fato é que um nunca se encontra com o outro. Esta que é a grande questão. O leste e o oeste nunca vão se encontrar, o norte e o sul nunca vão se encontrar, né? E é exatamente isso que a palavra de Deus quer falar quando ele está se referindo ao perdão de Deus sobre nós.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. E nesta passagem aqui de Mateus capítulo 18, ainda o Senhor Jesus nos traz uma noção quanto ao perdão de um cancelamento de dívida. E esta mesma expressão é usada lá em Colossenses, no capítulo 3, quando a palavra de Deus diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi encravado lá na cruz. É como se fosse Jesus encravando lá, não exatamente o corpo dele, mas um recibo das minhas dívidas com um carimbo assim, está pago. E a tinta desse carimbo, você consegue imaginar qual é, né, irmão? O sangue de Cristo derramado pelo meu e pelo seu pecado. E está pago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E perdoar, portanto, irmãos, a noção de perdão é exatamente quando nós deixamos de guardar o ressentimento daquilo que fizeram contra nós, não é? E é abrirmos mão de qualquer compensação pelas mágoas e prejuízos que nós tivemos. Por exemplo, esposo e esposa, que é a base de todas as relações interpessoais, né? É aquela na qual nós vamos treinando para todas as demais relações interpessoais. Quando um esposo, às vezes, traz uma palavra mais ríspida para a sua esposa, e aquilo a ofende, aquilo a magoa, e ele reconhece esse perdão, e ele, então, ele reconhece esse erro, vai lá e pede perdão, e ela perdoa. Né? E ela, vamos dizer, tecnicamente perdoa, no entanto, continua cobrando dele uma postura diferente, como se ele estivesse devendo, né? Isso não é perdão, irmãos, isso é manipulação. Estou dando o exemplo do esposo e esposa, poderia ser o contrário. Mas aquela pessoa que perdoa de fato, ela não manipula o outro por causa do erro cometido. Ela não fica constantemente cobrando, trazendo à memória, fazendo com que aquilo venha de novo à baila, exatamente para que o outro continue se sentindo culpado. Portanto, perdoar é abrir mão de qualquer compensação pelas mágoas ou prejuízos obtidos. E a palavra de Deus nos mostra, né, que o verdadeiro perdão, ele surge, ele vem exatamente do amor que não busca os seus próprios interesses, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ele não busca o próprio interesse, o verdadeiro amor. Portanto, ele é capaz de perdoar, e nós podemos dizer que é uma das maiores expressões de amor que pode haver, é exatamente o perdão. Quando Jesus veio a este mundo, quando Jesus abriu mão de todas as prerrogativas divinas que ele possuía e continua possuindo, é quando ele se entrega na cruz do Calvário, quando ele primeiro se encarna, quando ele vem, ele padece pelos nossos pecados, ele se entrega na cruz, ele morre pelos meus e pelos seus pecados. Nós precisamos entender que tudo isso só aconteceu porque antes disso, ele já havia nos perdoado. Ele já havia liberado sobre a minha e sobre a tua vida o perdão. A vinda de Jesus, a encarnação, o ministério, a entrega de Jesus e a sua morte e ressurreição, elas são consequência do fato do próprio Deus ter de antemão nos perdoado, de antemão nos abraçado, como nós cantamos aqui, de antemão nos acolhido sem cobrar. Que uma vez perdoados, irmãos, era necessário que aquele pecado, aquela dívida que eu e você possuíamos, fosse paga. E ele então veio para quitar essa dívida, veio para pagar o preço do meu e do seu pecado. Mas se ele não tivesse perdoado antes, ele sequer viria. Ele sequer teria vindo a esse mundo. Então, quando nós estamos falando do perdão,
nós estamos falando de uma das maiores expressões de amor que uma vida pode exprimir, pode revelar em relação à outra. Mas o perdoar, irmãos, não é necessariamente fechar os olhos para o erro do outro. Deus ficou sabendo quem eu sou, quem você é, né? O fato dele apagar as nossas transgressões não apaga, por exemplo, as consequências daquilo que eu e você fazemos. Uma vida desregrada, uma vida sem cuidado, uma vida que não se dedica a cuidar daquilo que é de fato importante, ela trará as consequências disso, nós querendo ou não. Né? Deus não está apagando, vamos dizer assim, as consequências. Ele está apagando o preço daquilo que aconteceu conosco. Perdoar também não é fingir que nada aconteceu. Sabe aquele casal que não trata, não conversa, não expõe os seus erros, os seus pecados, as suas dificuldades, né? Não consegue conversar aquilo que fere e magoa um ao outro? Então, isso é fingir que nada está acontecendo. Isso é ser indiferente. E eu costumo sempre dizer também que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor, o que anula o amor, é a indiferença. Então, simplesmente, não aconteceu nada. Aconteceu, mas foi tratado, foi trabalhado, foi conversado, foi perdoado. Não é? Então, perdoar também não significa permitir que os outros se aproveitem de você. A pessoa está ali sempre te explorando, sempre te maltratando, sempre te desdenhando. Às vezes isso acontece muito, por exemplo, em ambiente de trabalho. Não significa que você tem que continuar sendo um capacho dessa pessoa. Mas você precisa perdoar. Você precisa se colocar diante de Deus e ter compaixão daquela pessoa. E perdoar também, à semelhança do amor, não é um sentimento. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu preciso sentir alguma coisa para dizer que eu perdoei fulano, beltrano, meu pai, minha mãe, meu irmão em Cristo, meu irmão de sangue, porque me magoou lá no passado e tudo mais. Eu não estou sentindo nada. Você não tem que sentir nada. Tem que decidir. Você tem que tomar uma postura de perdão, de liberar, de não querer manipular aquela pessoa, de não querer ficar cobrando, né? De estar disposta àquela pessoa se ela tiver necessidade do teu cuidado. Tudo isso daí, irmãos, faz parte do perdoar. E o não e não significa, né, que perdoar seja aquilo que você está sentindo em relação a outra pessoa. Você vai ficar triste, às vezes, ficar sem graça, às vezes, diante daquela pessoa. Isso é natural. Você foi ofendido, você foi magoado, você foi ferido. Dependendo da profundidade das feridas que nós temos no corpo, elas não deixam cicatrizes? Deixam. Né? Eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo que foram adquiridas, algumas delas na infância, por exemplo. Né? Feridas profundas no corpo. Mas elas existem, elas doem? Elas não doem. Então, às vezes, a gente tem que ter essa consciência de que não é o sentimento que vai determinar o perdão. Não é o que eu estou sentindo, é o que eu decidi. É a postura que eu decidi tomar diante de Deus e diante daquela pessoa que me ofendeu. Então, diante disso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, uma vez dito tudo isso sobre o perdão, eu quero compartilhar bem rapidamente aqui com vocês algumas atitudes, algumas posturas que nos ajudam a exprimir perdão por aqueles que nos têm ofendido. Você note que a parábola aqui, o Senhor perdoou aquele moço que pediu a ele com todo rogo, com toda humildade, se quebrantou, se lançou aos pés dele, e ele perdoou.
quando o outro veio e lhe pediu perdão na mesma circunstância, né, ele se ajoelha, clama, se lança aos pés, ele não perdoou. E isso, irmãos, vem nos mostrar que muitas vezes nós estamos prontos para clamar o perdão de Deus, mas ainda não estamos preparados para liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que nos magoaram, para aqueles que de alguma forma nos decepcionaram, ou nos traíram, ou nos feriram. E isso pode se dar de forma diversa. Por isso, uma vez que nós não estamos preparados, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Porque as consequências aqui sobre aquele que não foi capaz de perdoar, elas foram terríveis. O verso 34, por exemplo, diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou a quem? Aos verdugos. O que são os verdugos? Os torturadores daquele senhor. Aqueles que fariam com que aquele que foi preso não fosse tão somente preso, mas fosse torturado. E aqui uma lição importante para mim e para você. O não perdoar, ele não vai machucar, não vai ferir, não vai decepcionar, não vai trazer peso sobre o outro. Vai trazer peso sobre a tua vida. Vai te emocionalmente, espiritualmente, te torturar. A falta de perdão faz isso comigo, faz isso com você. Quanto mais pronto eu e você estamos a perdoar o próximo, mais livres, mais leves nós estamos. Quanto mais dificuldade nós temos em liberar o perdão para as pessoas, mais isso nos faz sofrer. Talvez o outro que precisa do seu perdão não vá sofrer da mesma maneira que você. Ele vai sofrer? Vai. Mas não vai na mesma medida que você, que não foi capaz de liberar o perdão. Mas então, como liberar o perdão? É o que a palavra de Deus vai nos trazer a partir de agora. Primeira lição quanto ao perdão, como perdoar. Lembre-se do que está envolvido em perdoar. Perdoar não significa fechar os olhos aos erros ou fingir que nada aconteceu, mas abrir mão de guardar ressentimentos. A palavra de Deus nos fala também, se não me engano, lá em Filipenses, que o coração que não perdoa, ele se magoa, ele fica magoado, ele fica amargurado. E a raiz de amargura que muitas vezes brota num coração que não é capaz de perdoar, ela fere, ela machuca, ela azeda as relações daquela pessoa que não perdoou, não só com aquele que não foi perdoado, mas com todo mundo. Uma pessoa que é incapaz de perdoar, ela se torna uma pessoa amargurada. Uma pessoa amargurada, irmãos, ela tem uma dificuldade imensa de relacionamento, e isso vai se refletindo nos demais relacionamentos dessa pessoa. E o sentimento, o perdão, portanto, não é um sentimento, uma decisão, e que você precisa tomar todos os dias. Você pode lembrar de alguma maneira que talvez aquilo vá doer, mas você toma a decisão: mas eu já perdoei. Eu não quero continuar cobrando. Eu não quero continuar pesando sobre a vida desta pessoa, deste meu irmão, deste meu familiar, do esposo, da esposa, ou de quem quer que seja. Segunda lição que a palavra de Deus nos traz é que para perdoar, nós precisamos reconhecer os benefícios do perdão. Aquele que perdoa, ele está abrindo mão não somente daquilo que o outro fez, da ferida, da palavra dura, da mágoa, da tristeza, mas ele está abrindo mão de coisas que estão dentro de si também. Está abrindo mão da raiva, está abrindo mão da amargura, está abrindo mão do ressentimento, está abrindo mão de coisas que atrapalham, inclusive, na saúde física, irmão.
Uma pessoa que não perdoa, ela é afetada espiritualmente? É. Ela é afetada emocionalmente? É. Mas ela acaba sendo afetada também fisicamente. Dói nos ossos. Dói não só na alma, mas dói nos ossos também, né? E mais importante do que isso, irmãos, é que a palavra de Deus nos mostra que, dentre os benefícios, é que a nossa relação, o nosso sentir-se perdoado por Deus, está diretamente ligado à nossa capacidade de perdoar. Perdoa as nossas dívidas. Olha a expressão aí. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esta é a relação. Isto é um benefício, né? Eu perdoo e sou perdoado. Eu perdoo e me sinto aliviado e me sinto abençoado. Eu perdoo, abençoo o outro, mas sou muito mais abençoado ainda. Uma terceira lição que a palavra de Deus nos traz para perdoarmos, né, para termos o perdão como algo importante na nossa vida, é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Eu erro, você erra, nós erramos, né? Dá para conjugar o verbo aí em todas as pessoas, né? Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, né? Eles pecam. Dá para conjugar em todos os tempos e também em todas as pessoas. Esta é a realidade, irmãos. Somos pecadores. Somos todos iguais. Somos todos carentes de perdão de Deus. Somos todos imperfeitos. Por isso que eu falei para os irmãos, né? Só tem direito de não perdoar aquele que nunca ofendeu ninguém. Aquele que nunca magoou ninguém. Então, se você nunca magoou alguém, você é uma pessoa apta a dizer assim: eu também não vou perdoar ninguém. Agora nós temos esse candidato aqui entre nós. Pessoa que nunca magoou, que nunca feriu, que nunca decepcionou, que nunca, de alguma maneira, pecou contra o seu próximo. Nós não temos e nunca vamos ter, irmão. Então, se nós não temos esta pessoa entre nós, significa que todos nós precisamos perdoar, né? E a palavra de Deus, então, nos chama a olhar para o outro da maneira, a tratar o outro da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. A você não julgar o teu próximo, porque senão você será julgado da mesma maneira. Faça com o teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Você quer ser perdoado? Você quer ser perdoado por Deus? Você quer ser perdoado por aquelas pessoas que de alguma maneira você machucou? Pense então, eu preciso pôr em prática perdão na minha vida. Eu preciso começar a liberar perdão para aquelas pessoas que de alguma forma na minha jornada, na minha caminhada, me machucaram, me magoaram, trouxeram ressentimentos, trouxeram lembranças e dores. E talvez enquanto eu estou falando aqui, você está aí pensando em alguma circunstância desse tipo aí na sua vida. Está na hora de você liberar esse perdão em nome do Senhor Jesus. Uma outra lição que a palavra de Deus nos traz, ela se encontra lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 26, quando a palavra de Deus diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? O perdão, irmãos, ele é feito de uma massa, a mágoa, não perdão, mas a mágoa, ela é feita de uma massa que é muito molinha no início. A mágoa, a tristeza, a decepção, é uma massa muito molinha. Mas à medida que o tempo vai passando, essa massa vai endurecendo lá dentro de você. Vai te endurecendo, de tal maneira que quanto mais o tempo passa, quantas pessoas já disseram isso, talvez você já ouviu, né? O tempo cura, o tempo não cura.
o tempo endurece. O tempo enrijece. Não é assim com o teu corpo? Para de fazer exercício. Para de agir. Vai endurecer. Vai enrijecer. Assim também é a minha e a tua capacidade de perdoar. Se você não puser em prática constante, vai enrijecer, vai endurecer. E aquela mágoa que alguém lançou sobre você, o que você tem de alguém, ela vai petrificando aí no teu coração. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna para liberar o perdão. Então não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa passar para o outro dia. Não deixa para frente. Se você tiver que dizer, se tiver que falar para o outro, você me magoou, você me feriu, não gostei da que você fez, não gostei do fato de você ter deixado de fazer isso ou aquilo, mas não deixa isso passar. Cuide, não demore, né? Faça um esforço para perdoar rápido. Ah, mas e se o outro não veio buscar o perdão, não veio me procurar, não veio me pedir perdão? Irmãos, faça um esforço aí na tua memória agora, de lembrança aí na tua. Quando foi que você pediu perdão a Jesus para que ele tivesse vindo aqui a esse mundo se entregar na cruz do Calvário? Foi antes ou depois? Você pediu perdão a Jesus? Muito depois. Ele não esperou que eu e você nos arrependêssemos. Ele não esperou que eu e você nos curvássemos diante dele. Ele não esperou que nós, reconhecendo ali, falamos, ai meu Jesus, tem misericórdia de nós, vai e nos perdoa. Não. Ele foi lá, ele se entregou, ele veio a esse mundo, se colocou no nosso lugar, porque ele já havia perdoado. Porque ele já havia tratado. Então você não tem que também ficar esperando que o outro venha até você, que o outro clame o perdão a você. Não. O problema se ele não reconhecer o erro dele, o problema é dele. Agora, se você não perdoar, o problema é de quem? É seu. Esta é a questão. Então, irmãos, além de não demorar, não fique aguardando que o outro reconheça, que o outro peça, te busque de alguma forma e te peça perdão, não. É você e Deus. É na tua relação com o Pai, na tua relação com o teu próximo, dependendo do Pai, confiando no Pai, agindo segundo a vontade do Pai na tua vida, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus em oração? Eu vou convidar você que clame o perdão de Deus sobre a tua vida agora. Clame o perdão, mas que clame também o seguinte, Deus, e é que se há alguma pessoa a quem você precise perdoar, se há alguma pessoa a quem você precise pedir perdão também, você possa colocar diante de Deus e dizer assim, Pai, tem misericórdia de mim. Trata comigo nessa hora, meu Deus. Age no meu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Fale com Ele. É você aí vendo aquele filme passar na tua mente. Quantas coisas, quantas feridas, quantas tristezas essa pessoa te causou, essa pessoa talvez mexeu em coisas tão profundas na tua alma que você jamais queria que fossem mexidas, mas você poder se aproximar de Jesus agora e dizer assim, meu Deus, eu perdoo. Eu não quero só perdoar para ser beneficiado, mas eu quero perdoar, porque esta é a tua vontade. Porque este é o propósito do Senhor. Eu não quero esperar, eu quero me lançar diante de Ti e reconhecer a Tua graça, e reconhecer o Teu amor, e viver uma vida leve, viver uma vida abençoada, viver uma vida sem amarras, sem pesos e sem prisões,
sem cadeias na minha vida. No nome de Jesus.